Oi, gente, boa noite. Vamos iniciar nossa live dessa quarta-feira. Vou fixar aqui o tema. Hoje nós vamos falar sobre irritabilidade, impaciência, descontrole emocional. Estou anotando aqui para poder fixar. Boa noite, Thaís. Boa noite, como é que vocês estão? Aqui no Rio chove, quarta-feira de chuva e temperaturas em queda. Nem acho ruim esfriar, só a chuva é que é chato. Boa noite, Mônica. Mônica é de Portugal, né? Vamos lá, vamos chegando, vamos falar hoje de um assunto importante. Vocês têm dado ótimas sugestões, né, de assuntos para nossa live. É sempre um enorme prazer fazer essa live com vocês. A cada semana a gente está com mais gente aqui. Eu tô achando incrível essa fase que a gente tem vivido. Boa noite, Leila. Vamos chegando todo mundo. Boa noite, Poliana. Vamos lá. Dá só 2 minutinhos aí pro Instagram entregar a live. Convidem aí, ó, mandem esse aviãozinho, convidem as pessoas. Boa noite, Fernanda. Pra gente conversar juntos aqui sobre isso. Eu sempre falo para vocês, né? Quanto mais a gente... Boa noite, Karine. Quanto mais a gente expande aqui a comunidade, quanto mais gente cuidar da sua saúde mental, faremos um mundo melhor para a gente viver, não é verdade? Conviver com pessoas que fazem terapia é um grande alívio, eu vou te dizer, sabia? Vamos lá então, vamos aos poucos aqui, só lembrando que a live não fica salva aqui no Instagram, então fiquem aqui comigo, convidem as pessoas para a gente estar aqui juntos, ao vivo, para vocês fazerem as perguntas. Boa noite, Delma de Salvador, que maravilha. Boa noite, Luciana, é a primeira vez você aqui, seja bem-vinda. Sinta-se em casa, aqui é a casa de todos nós. Então vamos lá, gente, a gente vai iniciar... o tema de hoje, que é falar sobre irritabilidade, descontrole emocional, impaciência, intolerância, todas essas emoções negativas que a gente sente ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos dias. Bom, primeira coisa, entender, seja bem-vinda, Luciana, entender o que é a tal da irritabilidade, né? O que é a raiva, né? Eu acho que a raiva... ela é uma emoção, né? Qual é a função das emoções na nossa vida? A raiva é uma emoção e como uma emoção ela tem uma função, né? Todas as emoções, elas são sinais que a gente tem, que a gente recebe, são sinais que a gente emite aí, que a gente percebe, que vão desencadear ações, né? A partir daquilo. Se eu sinto tristeza, se eu sinto felicidade, se eu sinto alegria, se eu sinto raiva. E a raiva não é uma emoção ruim. Antes que a gente entenda que ela é uma emoção ruim, não é. A raiva é uma emoção até produtiva. Eu sempre falo que o paciente que sente raiva, né, quando ele está irritado, está raivoso, é uma emoção que coloca a gente em ação, em movimento, né? Ela é melhor do que a tristeza que deixa a gente mais prostrado, mais para baixo, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas... Boa noite, Edna. Muitas pessoas transformam a tristeza em raiva com alguma facilidade, né? Tá triste, aí fica com raiva da pessoa, da situação que tá gerando aquela emoção nela. Bom, entendendo isso, né, que é importante que a gente sinta raiva, a irritabilidade, ela vem a partir normalmente de situações de frustração, né, quando a gente espera alguma coisa e aquela coisa não acontece, quando a gente se frustra, quando a gente tem uma expectativa sobre algo, sobre alguém, e aquilo não se confirma. Normalmente a gente fica bastante irritado. Boa noite, Vesleia. Eu fiz algumas anotações aqui e eu acho importante nesse início, antes de entrar, né, por enquanto eu tô falando da raiva normal, né, da irritabilidade, aquela emoção que é natural, que a gente tem e que faz parte da vida de todos nós. Eventualmente a gente tá mais impaciente, né, quando tá em algum momento delicado da vida. E aí
vem o ponto que é importante a gente distinguir. Quando que a raiva, a irritabilidade, ela se torna patológica, né? Quando ela deixa de ser uma emoção natural que está sinalizando para alguma coisa. Uma das questões da gente avaliar é a proporção daquilo que a gente... boa noite, Ideia. É a proporção daquela emoção. Muitas vezes é uma situação pequena que dispara uma explosão. E aí vem o descontrole emocional. Quando é o descontrole emocional, quando a gente é muito reativo, quando a gente reage de maneira desproporcional aos fatos, já é um sinalzão de alerta que tem alguma coisa ali, né? Então, isso é fundamental. Então, primeira coisa, pra gente entender, eu tô sentindo raiva, tô irritado, primeira coisa que a gente precisa fazer é entender de onde pode estar vindo essa emoção. Será que eu tô, se for mulher, de TPM, por exemplo? As emoções, elas são fortemente influenciadas pelos nossos hormônios. Então, antes da gente achar qualquer coisa, vamos entender se essa raiva tem alguma causa, essa irritabilidade, ela pode estar associada a alguma causa física, alguma coisa que a gente esteja fisicamente, algum desequilíbrio hormonal, algum problema até na tireoide, enfim, são coisas que vão gerar na gente essa emoção. Então isso é muito importante da gente ver, antes da gente tratar como um problema psicopatológico, pode ser uma questão física mesmo. Algumas coisas desencadeiam esse estado de irritabilidade excessiva, até algumas medicações. E a menopausa também... Ui! Ai, meu Deus, gente, desculpem, o tripé virou. A menopausa também tem influência? Total influência, Mônica, total, né? A menopausa, ela traz muita irritabilidade em muitas mulheres, justamente pelas quedas hormonais que a gente experimenta nessa fase da vida. Por isso que é importante, né, antes da gente associar essa raiva a uma questão só psicológica, entender o momento que a gente está vivendo, né? Adolescentes são mais irritadiços também por questões hormonais, né? Pela fase que está vivendo. Então, além das alterações hormonais, o que pode deixar a gente muito, muito irritado? Os transtornos de humor, é importante a gente verificar se tem algum transtorno de humor, como depressão. Oi, Marina, tudo bem? Como depressão, como transtorno bipolar. A gente, no transtorno bipolar... Oi, Rod, de Manaus, você está sempre aqui comigo. O transtorno bipolar, a gente acha que na fase de euforia, né, que no transtorno bipolar a pessoa alterna momentos, né, de euforia com momentos depressivos. Na euforia, a gente acha que é alegria, e não é, tá? Pode até ser, mas não necessariamente. Oi, Renata. Não é, né? No homem, principalmente, que sofre com transtorno bipolar, na fase de euforia, ele fica extremamente irritado, né? Com muita raiva, são pessoas que podem ter surtos agressivos, inclusive. Então, eu tô trazendo todo esse cenário para a gente entender que a irritabilidade, ela pode ser sintoma de uma série de questões na nossa vida. Ela é um sinal, né? O sintoma é um sinal que diz algo sobre nós. Então, se eu tô com algum sinal, eu convivo com uma raiva muito grande, vamos primeiro, e por eliminação, vamos primeiro investigar as causas físicas, orgânicas, como é que tá a minha questão hormonal, né? Eu tô no momento de menopausa, eu tô numa TPM, eu sou um adolescente que tô aí com uma oscilação hormonal muito grande, isso já é super importante. Depois temos que avaliar as causas, os transtornos psiquiátricos, transtornos de ansiedade, pessoas que têm transtornos de ansiedade, têm uma irritabilidade excessiva, depressão, pessoas depressivas são muito, muito irritadiças, então a gente precisa fazer esse diagnóstico, entender se essa irritabilidade está sinalizando para algum adoecimento psíquico ou físico. Privação de sono. Gente, a pessoa que tem problemas com sono, ou sofre de insônia, ou que não tem um sono reparador de qualidade. Oi, Francinete, que bom que você está aqui. Vão ter uma irritabilidade aumentadíssima, né? Privação de sono é uma coisa que mexe muito com o nosso humor e causa muita irritabilidade.
fome, né? Quando a gente tem queda de glicose no corpo, né? A gente tem queda de açúcar, que é o momento que a gente está com fome, gera também muita irritabilidade. Por isso que para quem sofre, por exemplo, de ansiedade, não é legal ficar muito tempo em jejum, porque isso tudo afeta o nosso humor e aumenta a ansiedade, aumenta a irritabilidade. Então, olha quanta coisa pode estar associada e olha como é importante a gente valorizar esse sintoma da irritabilidade, não diminuindo como uma coisa, fulano é assim mesmo, é irritadinha, é meio Saraiva, né? Tinha aquele personagem Saraiva. Quem já passou dos 35 deve saber do que eu tô falando, que era o personagem do Chico Anísio, né? Que ele era o Saraiva, que ele era extremamente irritadiço, não tinha nenhuma paciência, ele era tolerância zero, era a frase dele, né? O Saraiva é um personagem que exemplifica muito um transtorno de humor que é pouco diagnosticado, mas que tem por aí, a gente tem que ficar atento, que é a distimia. A pessoa que sofre de distimia, a distimia é como se fosse uma depressão crônica. A pessoa não tem os sintomas muito agudos, ela convive com aquele rebaixamento de humor. É a pessoa que é sempre meio mal-humorada e muito irritada. E aí a gente pensa, fulano é assim mesmo, é irritadiço. Não, fulano pode ter distimia e não está diagnosticado. Então a gente tem que desconfiar da pessoa que é constantemente irritada. Rod, irritado e impaciente eu fico quando não consigo assistir a live ao vivo. Você é demais, Rod. Eu também não gosto, eu tenho que estar aqui comigo. Então vamos ficar atentos a isso. Uma outra coisa que causa muita irritabilidade pode ser burnout, né? A pessoa que está com excesso de trabalho. Infelizmente, isso é uma coisa muito comum, a sobrecarga de trabalho. Na época da pandemia, com a história do home office, nossa, meus pacientes surtaram, né? Porque é um acúmulo de trabalho. As pessoas acham que o home office, nossa, é uma coisa maravilhosa. Gente, não ter hora para trabalhar pode ser trabalhar sem parar. E tem que ter muito cuidado com isso, né? O burnout é um estado de alteração causado pela sobrecarga de trabalho e que dá muita irritabilidade. Enfim, gente, remédios podem causar irritabilidade, tá? A gente tem que ficar atento a alguns remédios que a gente... Olha, eu tô manchada de caneta. Minhas unhas estão lindas, mas eu tô manchada de caneta. Alguns remédios podem causar irritabilidade. Reposição hormonal para as mulheres que estão precisando na menopausa, por exemplo. Testosterona para quem usa em excesso pode causar também irritabilidade. Enfim, a gente precisa... Eu estou trazendo isso tudo para a gente entender quantas são as causas possíveis para um estado de irritabilidade. Por isso que a gente precisa investigar. Antes da gente entrar com tratamento, a gente precisa saber do que a gente está falando. O que se trata aqui? Se for, por exemplo, uma causa de menopausa ou, sei lá, uma TPM, a gente tem que tratar isso com hormônios e reequilibrar esses hormônios para isso diminuir. Se a gente elimina as causas físicas, olha, não, fisicamente está tudo ok, nada justifica. No trabalho está tudo ok, aí a gente tem que começar a investigar outras questões que são internas. E aí a gente vai falar daquelas pessoas que estão sempre com o copo cheio. A gente está, e tudo na vida é gota d'água. Quando a gente está no talo, né, por questões que muitas vezes a gente tem a caixa de Pandora, né, onde a gente guarda aquelas... memórias negativas, vivências, situações não digeridas, não processadas, e depois eu penso nisso, eu vou deixando para lá, e vai para algum lugar. Né? Eu sempre falo isso para vocês, emoção não evapora. Né? Se eu vivo dores na minha vida que eu não elaboro, que eu não lido com elas, que eu não processo, situações que eu vivi, que ficaram ali se acumulando em mim e que de alguma forma eu não trabalhei isso em mim, pode ser que ela fique lá naquela caixinha, naquele copo cheio, e aí uma cortada no trânsito, você explode, né? Marcela, o que mais me deixa irritada são os meus pensamentos. Sim, e que pensamentos são esses? São pensamentos gerados pela ansiedade? São pensamentos negativos? Normalmente pessoas irritadas são muito negativas. As coisas se alimentam, né? Tanto o pensamento negativo alimenta a irritabilidade, como a pessoa que é muito irritadiça costuma ser muito negativa com relação às coisas da vida.
Rod, tem que saber a causa, principalmente para se policiar e não descontar nos outros. Com certeza, Rod, isso também é fundamental. E aí, isso é muito importante, porque esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, daquelas coisas que a gente vai jogando para aquele baú, né, de baú de problemas, baú de emoções negativas, e que eu quero deixar lá trancadinho, depois eu vejo isso. E de repente eu começo a derramar aquele lixo que está ali guardado em cima de pessoas ou de situações que não tem nada a ver. E quando que eu desconfio que isso está acontecendo? Isso é muito importante. Eu tenho uma paciente que ela está num momento muito maravilhoso da terapia, que ela ainda, obviamente, tem muitos sintomas, mas ela já identifica com clareza situações que estão sendo gatilho para mexer em dores dela lá de trás, que ela achou que tivesse lidado bem, foi deixando para lá, e hoje, de repente, ela entra numa irritabilidade, numa raiva, e ela já consegue entender, né, que ela, sei lá, brigou com o marido, briga com o filho, cospe marimbondo, e aquilo tem relação com alguma situação lá do passado. Aquela discussão com o marido, com o filho, foi só um gatilho de alguma situação ali que puxou, né, como se fosse um fiozinho, que puxou aquelas emoções que vieram, ó, desembolando, e a gente acaba vomitando aquilo tudo em cima de uma pessoa que não tem nada com isso. Mônica, como distinguir se a irritabilidade vem da ansiedade ou saber se a pessoa é bipolar? Mônica, de preferência um profissional para avaliar, tá? Porque são transtornos bem diferentes. A ansiedade tem os transtornos de ansiedade, e a pessoa bipolar é um transtorno de humor. A pessoa alterna, né? A pessoa que é bipolar, ela alterna momentos depressivos, onde ela fica com o humor rebaixado, fica meio sem energia, desmotivada, com desesperança, às vezes triste, vazia. Ela passa assim por algum período, normalmente passa várias semanas assim, e de repente ela entra numa excitação muito grande. E aí ela pode ficar muito eufórica, normalmente ela entra numa superprodutividade, ela passa por um período que ela não produz nada, de repente ela entra numa superprodutividade, quer dar conta de tudo, quer fazer tudo, às vezes gasta muito, come muito, faz tudo muito, e às vezes, se for homem principalmente, fica muito irritadiço. São transtornos bem diferentes, aí um profissional faz esse diagnóstico diferencial com facilidade. Marcela, são pensamentos de ansiedade. Eu tenho hipocondria também. Escuto sobre bipolaridade, acho que sou bipolar. Escuto sobre autista, acho que sou autista. Normalmente cismo com doenças que não consigo diagnosticar com exames. Quando consigo me libertar um pouco dos pensamentos, a irritabilidade melhora. Marcela, com certeza você sofre de ansiedade. E pode ser que seja ansiedade de doença, né? Que não sei se é bem hipocondria, mas é praticamente a mesma coisa, que é essa pessoa, né, que no Covid deve ter sofrido horrores, né, que todos os sintomas achava que tem, é muito ruim. Principalmente quando não é associado, e eu te falo como uma pessoa que tem, tá, um pouco de ansiedade de doença, mas a minha são doenças físicas. Eu às vezes acho que tenho problemas de saúde física, então é melhor porque eu consigo fazer exames e me assegurar de que está tudo bem. E é claro que hoje, né, depois de muitos anos convivendo com ansiedade, eu entendo que é da minha ansiedade e já não me desespero. Mas quando são sintomas psíquicos, tem que ter cuidado, né? Porque o nosso pensamento, ele cria sintomas, gente. Se eu tenho um paciente que agora, começou agora há pouco tempo comigo, que tem tido muitas crises de ansiedade. E eu falo para ele, o nosso pensamento pode ser gatilho de crise. Quando você vem com um pensamento, eu não estou passando bem, é o suficiente para a gente começar a não se sentir bem. Então, e aí é interessante, Marcela, você notar se a tua irritabilidade está excessiva, provavelmente a tua ansiedade está alta. Então a gente tem que atacar a causa, que é diminuir a ansiedade. Isso é bem importante. Boa noite, Flor. Cida, boa noite. Carência emocional entra no descontrole emocional? Pode entrar. Sabe por quê? Aí vamos falar um pouquinho de descontrole emocional. O descontrole emocional são as pessoas que não têm a tal da inteligência emocional. São pessoas que não conseguem regular bem as emoções. E isso pode ser até disparar. O descontrole a gente costuma associar só ao lado negativo, né? A pessoa que explode, que não se controla, que fica ali muito, mas o descontrole emocional pode ser até a pessoa ficar excessivamente feliz. Sei lá, você ganha uma flor
do teu namorado, aí você chora de emoção, meu Deus, essa flor é maravilhosa. É um pouco desproporcional ao fato. Tá tudo bem você ficar feliz com uma flor. Nossa, obrigada, eu fico feliz. Nossa, que fofa, você me ama, gostei, lembrou de mim e tudo mais. Outra coisa é você, sei lá, chorar e se emocionar muito com aquela flor e não querer jogar fora porque a flor... Então isso é também considerado um descontrole emocional, porque a tua emoção é desproporcional ao fato. Marina, a dependência emocional tem uma relação direta com os gatilhos que trazem o descontrole emocional? Eu acho que é um pouco isso que eu acabei de falar, né, Marina? Tem relação, sim. Se a pessoa tem uma fragilidade emocional, normalmente quem entra com essa dependência, né, que ela tem uma autoestima mais baixa, ela tem uma fragilidade emocional maior, e aí ela fica mais descontrolada, principalmente se ela acha que a outra pessoa é a fonte da felicidade dela. Perder aquela pessoa gera um pânico muito grande, aí ela pode ficar descontrolada, né, com qualquer coisa, porque o equilíbrio emocional dela é muito frágil. Por isso que é super importante fortalecer a autoestima. Flor, meu genro é assim, do nada briga e passa um tempo, nem parece que fez. E aí, Flor, tem várias coisas. Eu não sei se teu genro é bipolar, mas tem várias coisas que podem gerar isso. Pessoas borderline também são assim, tá? Vão do céu ao inferno muito rapidamente. A pessoa borderline, ela tem uma dependência emocional enorme e um descontrole emocional gigantesco. Marcela, sim, eu entrei exaustão ano passado. Imagina, Marcela. Deixa eu só ver. Cida. Como é o nome daquela síndrome que a mulher faz de tudo pra agradar o parceiro, até coisas que ele não gosta? Que síndrome? Será que é borderline? Ah, borderline. Sim, que é a pessoa que tem uma carência absurda, né? Então ela fica ali... Ela faz tudo, mas ó, borderline é bem complicado. Boa noite, Maluzinha. Você vai do céu ao inferno. Então, ao mesmo tempo que ela pode colocar a pessoa num pedestal, ela pode derrubar no pedestal numa cacetada só, tá? Acho que sou borderline. Teria que fazer esse diagnóstico com um profissional, Cida, para verificar, porque são muitos sintomas, tá? Vamos tomar cuidado, vocês estão parecendo estudantes de psicologia. Quando a gente entra na faculdade e começa a descrever os sintomas, todo mundo tem tudo, a gente se identifica com tudo. Aliás, não precisa nem ser estudante de psicologia. Se você pegar o DSM-5, que é os diagnósticos psiquiátricos, né, que é o manual dos transtornos, ou DSM ou CID, que são os manuais de transtornos psiquiátricos internacionais, todo mundo vai se enquadrar em algum critério, gente. Todo mundo. De perto, ninguém é normal, já dizia Caetano. Podem ter certeza que estaremos em algum transtorno daquele ali. Então, cuidado. Cuidado, a gente tem que tomar cuidado com esse excesso de diagnóstico que a gente tem hoje em dia. Eu trago essas informações para vocês. Qual é a medida, então, né? Porque raiva todo mundo tem, perder o controle de vez em quando todo mundo perde. Como que eu posso saber até que ponto isso é uma coisa muito patológica que merece ou exige tratamento? O tanto de prejuízo que isso causa para minha vida. Né? Se isso causa um prejuízo para a minha vida, seja profissional, relacional, afetiva, familiar, social, quando isso começa a gerar prejuízos para mim ou para quem está à minha volta, aí eu preciso procurar um profissional. Porque, gente, né, um tantinho fora da curva todo mundo é em alguma coisa, não se preocupem, né? Não vamos tentar tomar um certo cuidado para a gente não ficar se diagnosticando excessivamente, né? Na verdade é isso, todo mundo tem algum sintoma de alguma coisa, a questão é a gravidade disso na tua vida, o quanto que isso te impacta, o quanto que isso te paralisa, ou o quanto isso atrapalha as pessoas que estão à sua volta, tá? Uma pessoa que é borderline, por exemplo, borderline é um transtorno de personalidade, tá, gente? Não é uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sintomas que caracterizam uma doença. Borderline, a pessoa não é doente, ou seja, ela não tem cura. É um transtorno de personalidade. É um modo de ser, de existir e de funcionar que é disfuncional. E aí estão os borderlines, narcisistas, psicopatas e outras, tá? Voltando à questão da raiva. Estou passando por uma carência exagerada da parte do meu parceiro. Você tá carente pelo seu parceiro? Como é que é isso? Depois explica melhor. Márcia. Boa noite. Realmente sempre sofri com ansiedade. Consigo controlar com caminhadas, etc. Mas agora voltou com tudo.
Vendo cada um falando, acho que tem um pouco de tudo. Pois é, Márcia. Gente, a ansiedade é um transtorno. Os transtornos de ansiedade são muito frequentes atualmente e eu acho que por N motivos, né? Pelo excesso de estímulo que a gente recebe, seja de tela que a gente não consegue desconectar, seja a gente ter acessado um mundo que a gente nem sabia que existia e aí começa a comparar a nossa vida com a de outras pessoas que a gente supõe que seja maravilhoso. Então, um monte de coisas aí na nossa sociedade atual que acabam disparando na gente essa ansiedade e acaba baixando nossa autoestima, deixando a gente muito vulnerável e muito frágil emocionalmente. Então, é muito importante a gente entender esse contexto e entender um pouco de como que isso tá na minha história, né? Como é que é a minha história, como é que foi minha vida, como é que eu lido com as dores ao longo da minha vida, como é que eu enfrento, né? Porque a raiva, por exemplo, é uma emoção produtiva no sentido que ela normalmente coloca a gente numa ação de enfrentamento. A gente costuma enfrentar, né? O problema é quando isso está desregulado e a gente começa a entrar nesse enfrentamento sem necessidade ou excessivamente, né? Tá o tempo todo, eu falo que tem pessoas que são muito bélicas, né? Que estão sempre prontas para dar tiro, tá sempre ali armadas, né? Emocionalmente defendidas. Tudo que você fala, a pessoa já, né? E aí a gente precisa olhar. O que está acontecendo? Por que esse copo está cheio? O que está acontecendo na minha vida? Como é que está minha rotina? Eu pratico atividade física? E aí vamos voltar para aquele tripé da saúde que é super importante para a gente regular as nossas emoções, que é prática de atividade física, cuidado com a alimentação e sono regulado. E isso é fundamental para a gente pensar em regular as emoções. Isso é fundamental. A raiva excessiva pode ser um mecanismo de defesa? Pode sim. Pode ser que a gente tenha sofrido muita coisa na vida e de repente a gente usa a raiva como uma maneira da gente se defender, né? Antes que alguém me machuque, eu já tô prontinha aí pra machucar alguém, né? A gente se defende muito com a raiva, muitas vezes. Marcela, atividade física salvou minha vida. Sim, Marcela, salva vidas mesmo, né? Praticar atividade física regularmente, ele realmente dá uma estabilizada nas nossas emoções, né? Ela regula nossos hormônios, ela ajuda a gente. A atividade física ela traz também disciplina, ela fortalece a nossa autoestima. Gente, é muito importante mesmo. Mônica, sempre que recebo comentários negativos eu fico logo irritadíssima, até mesmo quando o marido critica a comida que eu fiz. Mônica, deve ter relação, e aí esse tipo de coisa é super interessante, porque é uma coisa bem específica. E aí é interessante olhar na nossa história, né? Olhar ali para como é que era, né? Como é que teus pais, por exemplo, eram com vocês? Eles eram muito críticos? Eles te exigiam demais? Né? Por que é tão difícil lidar com crítica? Ou eles te colocavam sempre como uma pessoa muito perfeita e aí lidar com a crítica é difícil, né? Isso aí com certeza é uma questão sua. Por isso que a irritabilidade ela é muito interessante, porque ela é um sinal, como toda emoção. E aí eu tenho que ver o que está sinalizando, né? Para onde ela está apontando? Essa irritação ela está vindo por onde? Né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que a irritabilidade dela é muito associada com datas. Quando se aproxima de alguma data, que é uma coisa que dispara nela as questões antigas, familiares e tal. Então, ela tem... Gente do céu, desculpem. Tá tudo bem com vocês? Eu derrubei vocês de novo. Esse tripé tá mole. Saco. Mônica, sim, eu sou muito perfeccionista. Pois é. E aí são questões que são suas, né? Isso é um primeiro passo que a gente já pode começar a pensar como lidar com a raiva. E o primeiro passo pode ser esse. Eu preciso primeiro identificar de onde vem essa raiva, né? Primeiro entender se tem relação. Não, hoje eu tô irritadíssima, dormi mal, não dormi nada essa noite. Gente, eu tô morrendo de fome, nem fala comigo que eu vou matar enquanto eu não comer alguma coisa. Eu era muito assim, gente, eu ficava muito irritada com fome. E é engraçado que eu consegui ressignificar essa questão da fome. Hoje, quando eu tô com fome, eu penso, ai que bom, meu estômago tá vazio, eu não devo estar me comendo excessivamente, por exemplo. Márcia, nada disso eu tenho. Trabalho à noite, chego em casa 1 da manhã, vou dormir às 3 e acordo às 6.
1h30 para levar minha filha para a escola. Antes eu conseguia caminhar, fazer aula de zumba e hoje, 2 anos nessa rotina louca. Márcia, você tem que mudar a tua rotina. Não tem jeito. É questão de saúde. Gente, não tem milagre, tá? Não tem milagre. Eu não sei o que vocês querem ouvir de mim, né? Mas entendam isso. A gente precisa organizar a nossa vida de uma forma saudável pra gente. A gente precisa ver isso. Nada paga a nossa saúde. Nada paga a nossa saúde. Muitas vezes a gente entra num estresse ou num nível de autoexigência, de auto... eu me maltrato. Quantas vezes a gente faz isso? Que a gente se maltrata. Que a gente fica com raiva achando que é do outro, mas é da gente mesmo. Eu tô com raiva porque eu não perdoo o fato de eu errar. Como estava até a Mônica dizendo do perfeccionista, a raiva não é do marido que criticou, a raiva é dela por não ter acertado. Eu não me perdoo, porque eu acho que eu tenho que ser perfeita. Então, vamos ficar atentos a isso. A gente se castiga, a gente se maltrata. Quando a gente alimenta e nutre esses pensamentos negativos, eu fico, meu Deus, como eu sou péssima. Tomem cuidado com isso, né? Essas emoções que a gente faz e a gente acha que é em relação ao outro, na verdade é em relação a gente mesmo. São dores que eu trago lá do passado e que eu não consigo lidar com elas e que eu mantenho elas dentro de mim, né? Que eu me maltrato, eu eternizo situações na minha vida que eu poderia dar um fim, dar um basta lá atrás, mas eu carrego para o meu tempo presente. Então sou eu que faço isso comigo, não é o outro. Entendam isso de uma vez, né? A minha rotina tá uma confusão, eu não durmo, eu não me alimento bem, eu não consigo fazer uma atividade física, eu tô num estresse danado. Gente, não tem como. Não tem como ter saúde num ambiente desse. Não adianta fazer terapia se a pessoa tá com a vida de cabeça para baixo. A gente precisa ter um mínimo de organização, e organização às vezes até de rotina. Eu preciso organizar minha rotina. Eu não posso viver no caos, porque senão eu vou me tornar um caos. Já dizia Nietzsche, quando eu olho para o abismo olha para mim. Se eu fico muito perto do caos, o caos vai estar em mim também. As coisas se alimentam. Cuidado com isso. Flor, eu gosto de ficar sozinha. Meu filho mora comigo, mas trabalha embarcado. A filha chegou de férias e isso me tira da rotina. Sim, às vezes sair da rotina já dá uma certa irritabilidade. Aí a gente tem que ver também, né? Como resolver isso que a senhora está falando, de se maltratar? Primeiro, se entendendo, né, de onde vêm essas emoções, colocar essas emoções nos seus lugares, identificar essas emoções, né? Por que eu tô com raiva? Por que eu não aceito que eu sou uma pessoa falha, por exemplo? Por que eu acho que eu tenho que ser perfeita? Ou por que eu não me perdoo de erros que eu cometi? Por que eu não consigo me perdoar? Muitas vezes eu perdoo o outro, mas eu não me perdoo. Por que eu sou imperdoável? Né? Eu acho que trazer essas questões à tona, olhar para essas questões, né? Trazer essas questões que às vezes vêm lá do passado, das nossas primeiras relações familiares, né? A relação com os nossos cuidadores, trabalhar a autoestima. Eu preciso fortalecer a autoestima, eu preciso me fortalecer. Como é que eu fortaleço minha autoestima? Melhorando como pessoa, investindo o seu tempo no seu desenvolvimento, né? Buscando o teu crescimento pessoal. É uma boa forma. Márcia, tentando me reorganizar. Coisas da minha separação, minha vida mudou totalmente. Entendi, Márcia. Então, realmente, o caos está presente porque você está no momento de reorganização, né? Então, paciência com isso. A gente às vezes atravessa momentos mesmo onde tá ali, né, na ressaca, né, tá ali na arrebentação do mar, tomando sua porrada, né. Aí você tem que ter paciência, respirar fundo para atravessar essa arrebentação, para poder atravessar esse momento turbulento. Então, e vai passar, porque tudo passa. E é tentar ir organizando, vai aos poucos, né? Tentando organizar a rotina, estabelecer. Gente, o sono da gente, ele é fundamental. Entendam isso. Noite de sono é fundamental, né? Não é legal. Eu acho que tem até um fetiche hoje em dia, né? Ai, minha vida tá muito corrida. Ai, meu Deus, eu ando aqui super corrida. Ai, tá uma correria. Gente, isso não é legal. Por que tá correndo? Tá correndo para onde? Eu falo isso sempre para vocês. Qual é a linha de chegada da vida? É a morte. Você quer ir correndo? Eu quero ir caminhando, aproveitando, bem devagarzinho. Tem pressa? Não tem pressa. Não me acelera, né? Vamos tentar reduzir o ritmo.
Se a gente tá nessa, ai, minha vida tá uma correria, eu não tenho tempo de nada, tá na hora de rever o tempo. E eu falo como uma pessoa que também tá sempre buscando isso. Eu já falei isso com vocês algumas vezes, né? Eu tento sempre me reorganizar e eu uso os meus sinais para me perceber. E aí o autoconhecimento é uma chave de libertação. Por exemplo, no passado, eu já contei, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe disso, há 10 anos atrás eu tive crises de ansiedade. Eu precisei parar minha vida, rever minha vida, fazer escolhas, mesmo sendo psicóloga, sou formada há 21 anos, isso não me impediu de ter momentos de ansiedade. Então não é coisa de maluco, não é coisa de gente ignorante, não é coisa de gente preguiçosa, não é coisa de nada, é coisa de gente. Qualquer pessoa está sujeita a isso. E na época, eu estava num ritmo de muita aceleração. Eu trabalhava na prefeitura, trabalhava na polícia, trabalhava no consultório, tinha 2 filhas que eram pequenas, hoje são adolescentes, mas elas eram pequenas, marido, casa, não sei o quê, e eu queria abraçar o mundo, eu queria dar conta de tudo, eu não queria abrir mão de nada, porque eu achava que eu não podia abrir mão da minha matrícula na prefeitura, que eu estudei tanto para entrar. E depois que eu fui parada pela ansiedade, pela crise de ansiedade que eu tive, eu fui parada, eu fui freada, né? Então, às vezes, o sintoma ele vem para fazer a gente parar e olhar para nossa vida. Tem alguma coisa que está muito errada aqui. E eu preciso rever as minhas escolhas, eu preciso rever a minha rotina. E na época eu pedi exoneração de prefeitura, reduzi minha carga horária de trabalho, busquei desacelerar a minha vida e não tem outro caminho. E até hoje, né? E aí, óbvio, na época fiz tratamento com medicação, com terapia e tudo mais. E até hoje eu tomo cuidado com os meus sinais. Um dos sinais, quando eu tô muito acelerada, é que eu começo a acordar de madrugada. Eu pego no sono, mas eu não mantenho o meu sono. Então, quando eu começo a ter isso com frequência, eu já levanto o alerta. Hora de rever o que tá pesando aqui. Hora de dar uma desacelerada, por exemplo, para mim, o que adianta muito. Eu tenho minha casa na Serra, eu vou para lá, que lá é um ambiente que, sabe, dá uma baixada, fazer exercícios de respiração, praticar meditação, atividade física que eu faço todo santo dia é uma coisa que realmente estabilizou muito, muito mesmo as minhas emoções, a ansiedade, etc. Então, assim, eu tô trazendo o meu exemplo para vocês entenderem que isso pode acontecer com qualquer pessoa. E a gente tem que ter mudanças efetivas, a gente tem que agir. Né? Se eu tô o tempo todo irritada, a irritabilidade é um sinal interessante. Uma coisa é, eu tô irritada porque essa noite específica eu não dormi bem. Aí ok, mas se isso é uma coisa rotineira, se isso tá constante na minha vida, tá errado? Tá errado. Eu tenho que ver o que tá acontecendo. Por que eu tô sempre irritada? Porque eu tô sempre a ponto de matar um, querendo esganar o primeiro que aparecer pela frente. Tá na hora de eu rever alguma coisa na minha vida. As minhas escolhas, a minha rotina, as minhas expectativas, né? A minha capacidade de suportar a frustração, isso tudo eu tenho que rever. Olhar para a minha história, o que está acontecendo. Por isso que fazer psicoterapia é tão maravilhoso, né? Porque é a chave do autoconhecimento. E o autoconhecimento não é só eu olhar para a minha história, é também conhecer as minhas emoções e as minhas reações. Por exemplo, a irritação, a raiva, ela pode ter sintomas físicos. Né? A gente sente o rosto ficar quente, tem gente que tem taquicardia, tem gente que fica com a pressão alta, inclusive. Né? A gente tem sintomas, eu tenho que identificar esses sintomas. Tem gente que já começa a tensionar músculos. A gente precisa começar a identificar esses sintomas para atuar neles antes que eles se agravem. Márcia, eu tenho ficado com o coração acelerado, eu tenho medo de coisas que não tinha medo antes. Exemplo, andar sozinha. Pois é, Márcia. Então, isso aí é sintoma de crise de ansiedade, tá? Taquicardia, coração acelerado, medo, aquele medo que não é identificado. Eu falo que a ansiedade, essa crise de ansiedade, porque a ansiedade é aquele mecanismo, né? Aquela emoção que a gente tem, porque a gente precisa ter para identificar uma ameaça, né? Eu identifico uma ameaça, aí eu fico aqui, não, tem um leão ali escondido, eu sou um homem das cavernas, eu vou me proteger, né? Eu tô aqui na savana africana e vi um leão, eu vou me proteger, vou me esconder, vou fazer qualquer coisa. Né? A ansiedade, ela é importante. E aí, hoje, a gente quando começa a disparar a ansiedade, você busca ameaça externa, não tem, você começa a buscar ameaça interna. Tô passando mal.
Tem alguma coisa, porque a ansiedade ela sinaliza para alguma ameaça. Ameaça externa, não, tá tudo sob controle, então eu tô passando mal. Aí começa, tô enjoada, tô com dor, vou infartar, né? No meu caso era dor no peito, eu vou infartar. Ou então tem gente que fica, nossa, eu vou ter um derrame, ou eu tô com câncer, ou aquelas maluquices, né? Ou a pessoa começa a ficar com sentido de desrealização. Ela começa a achar que tá ficando maluca, que ela não identifica. Cida, essa live vai ficar salva? Não no Instagram, Cida. Normalmente eu salvo lá no canal do YouTube, tá? Depois eu deixo o link nos stories. Então, e a ansiedade é super importante de você estar dizendo isso. Você já está começando a ter sintomas de crise de ansiedade. E, Márcia, se você não fizer algo, vai piorar. Vai piorar. Porque a ansiedade, ela própria se alimenta, né? Porque aí é aquilo, é o medo do medo, do medo, do medo. Ah, eu passei mal uma vez, eu tenho medo de passar de novo. E aquilo já é uma coisa que vai alimentando. Então, a gente precisa... Me descreveu, meus problemas são todos internos. Pois é, Marcela, inferno, né? Conheço. Márcia, realmente desse jeito me dá ânsia de vômito e até dor de barriga. Amo ver suas lives. Hoje consegui vir ao vivo, estou de folga. Que bom, Márcia, fico feliz. Mas você tem que se cuidar, tá? Então, a live é terapêutica, mas não é terapia. É importante para vocês se orientarem. Eu acho que tem muita gente que me dá feedbacks incríveis a partir do que eu trago aqui, mas quando a gente tem sintomas muito intensos, a gente precisa buscar ajuda profissional, tá? Não fiquem subestimando. Cuidado com o efeito lagartixa, que a gente corta o rabinho e fica esperando crescer. É o efeito lagartixa da saúde mental. Ah, eu não tô bem, mas o tempo vai resolver. Não, não vai não. O tempo só passa. Ele não resolve nada, ele só passa. Então toma cuidado. Não fica deixando que o tempo vai curar. O tempo... Não, gente, não vai. Se a gente não se cuidar, não buscar, né? Ninguém quebra uma perna, deita no sofá e fica esperando colar, né? Vou ficar aqui paradinho esperando esse osso grudar? Não, a gente procura um médico ortopedista. Então... façam isso, busquem ajuda profissional, seja médico psiquiatra ou psicólogo. Júlia, fui ao médico na segunda e fiquei mega agoniada com outros pacientes conversando alto, reclamando alto, crianças chorando. Já estava lá quase 2 horas, não aguentei esperar e fui embora, doidinha. Mas por que, Júlia? Você costuma ser hipersensível a essas coisas ou você estava especialmente se sentindo mal, ansiosa ou irritada? O que está acontecendo? Eu acho que isso é importante entender, porque, por exemplo, pessoas que são do espectro autista têm dificuldade em ficar em ambiente com muito estímulo, são ansiosa. Sim, a ansiedade pode deixar a gente assim, né, mais sensível a esses estímulos e sem paciência, né? A impaciência. É aquela brincadeira, né? Qual é o seu segundo nome? Paciência. E o primeiro? Sem. A gente fica, né, sem paciência. Mônica, tenho meu filho de 10 anos e fico impaciente com a teimosia dele. Eu era assim pequena. Gente, a impaciência é uma característica muito comum, né? Infelizmente, eu acho que a gente está se tornando cada vez mais uma geração aí de impacientes, intolerantes, porque a gente tem tudo muito fácil, muito rápido, né? E você exercitar. E aí, olha que coisa interessante que eu quase esqueço de falar. A gente não nasce com paciência. A gente não nasce, nossa, nasci plena, um Buda e fui me irritando ao longo da vida. Não, a gente aprende a desenvolver a paciência. Um bebê não tem paciência, né? Ele chora imediatamente, ele tá com fome, ele chora, ele tá irritado, ele chora, chora. Ele não tem paciência, né, de esperar. Não, minha mãe já vem com meu mamazinho, eu vou esperar aqui mais um pouquinho. Isso não existe. A gente desenvolve a paciência. E é importante que na educação dos nossos filhos a gente ajude eles nesse critério aí da paciência, ensinando eles a esperarem, não atendendo imediatamente o tempo todo, né, como se fosse um rei, que a gente está ali atendendo a todos os desejos. A gente desenvolve paciência ao longo da vida. Então, isso é bom, porque a gente aprende a ser paciente, tá? Sim, já marquei, fiquei 3 anos bem controlada, mas agora voltou com tudo. Então, volte a se tratar, Márcia. Então, a impaciência é uma característica que a gente tem e que a gente tem que desenvolver a paciência. E tem, às vezes, até exercícios, né, de desaceleração, de respiração, de meditação. Oi, Joelma, que bom, chegou no final, mas chegou, né? A gente desenvolve
essa habilidade. A gente precisa desenvolver a tolerância e a paciência. Isso é tão... E aí, gente, é super importante para a gente conseguir ser paciente com o outro, é a gente estar bem com a gente mesmo. Se eu não tô bem comigo, se eu tô irritada, se eu tô frustrada, se eu tô, sei lá, me sentindo mal por algum motivo, eu não vou ter paciência, né? A paciência, a gente tem que estar bem, em primeiro lugar, né? Eu tenho que estar bem comigo, eu tenho que estar tranquila, tenho que estar, pelo menos, disposta para depois eu desenvolver a paciência. Rod, a rapidez da internet não existe na vida real do dia a dia. Isso a nova geração não está acostumada, por isso são cada vez mais irritados. Eu também acho, Rod, isso aí é super importante, né? Eu falo, quando eu estudava na faculdade, eu tinha que ir na biblioteca, pegar um livro, pegar lá a ficha, e o livro está emprestado, esperar a criatura devolver uma semana depois, eu tinha que ir lá pegar, eu tinha que catar o livro que está lá catalogado. Gente, hoje num toque de touch a gente tem tudo. Então esse imediatismo excessivo faz a gente não aprender a ser paciente. A gente não desenvolve essa capacidade. Por isso que é super importante que a gente busque exercitar essa paciência, né? No nosso dia a dia. Buscar desacelerar, buscar reduzir tempo de tela em alguns momentos, buscar essa paz interna, né? A gente tem que olhar para dentro um pouco, buscar momentos de reflexão, buscar momentos de fazer nada. Eu brinco, né, que a gente tem que fazer, eu sempre falava isso, né? A gente tem que fazer a nada terapia. É fazer nada. Fica sem fazer nada, sem nenhum estímulo, sem uma internet, nada, deitar numa rede e ficar lá com você. Deixa os pensamentos virem, vai se acalmando, deixa aquela, né, vai processando aquelas informações do dia a dia, vai processando as emoções, e ali você vai, mastigando aquilo, digerindo aquilo, sem engolir tudo a seco ali no desespero, tem que engolir isso, entende? Mônica, não existem crianças difíceis, difícil é ser criança no mundo de adultos cansados, ocupados, sem paciência e com pressa, e no celular o dia inteiro, né, Mônica, que eu vejo cada coisa que só Jesus. Peraí. Irlan, me lembrei de uma vez que minha antiga psicóloga falou que sim, sobre o meu descontrole emocional. Irlan, chorar tudo bem, mas você está usando o recurso do choro para tudo. Não pode ser assim. Falo isso para meus filhos e copiar da biblioteca e depois passar limpo. Exatamente, Márcia. Domingo é meu dia oficial da Nada Terapia. É maravilhoso, Rod. Eu faço isso com muita frequência. Irlan, você não terminou teu pensamento. E sim, né, às vezes o choro é uma resposta emocional da criança, né? A criança chora por tudo, ela não identifica exatamente as emoções dela. A criança chora porque tá com fome, porque tá cansada, porque tá com sono, porque tá irritada, porque tá com a fralda suja. E aí a gente começa a nomear para a criança, né? Você tá chorando por quê? Você tá com fome? Você tá chorando porque tá com dor? A gente vai nomeando e ajudando a criança a criar significados e sentidos para aquela vida dela e passa a ter outras reações, né? E tem adultos que vivem nessa posição infantil, né? Pessoas que, sei lá, estão no trabalho, o chefe dá um esporro, a pessoa abre a boca a chorar. Gente, isso é reação de uma pessoa de, sei lá, 35 anos? Teu chefe te dá um esporro, você chora? Não é uma reação proporcional ou adequada para a situação. Então a gente precisa pensar, quando a gente fala em controle emocional, de responder adequadamente com aquela emoção. Não é adequado você rir no enterro, não é adequado você chorar quando o chefe briga com você, né? A gente tem que ter emoções adequadas às coisas, né? Irlan, toda sessão e todo assunto você só chora, é o único recurso que você tem, só sabia rir na hora. Eu acabei de falar isso, Irlan, é isso. A gente tem que desenvolver ferramentas emocionais e saber usar, né? Tá com raiva, chora, né? Eu tinha uma paciente que era assim, tava com raiva, chorava. Tava, sei lá, triste, chorava. Tava feliz, chorava. Gente, tem que ter outras emoções, a gente tem que conseguir ter maturidade emocional e controle, né? Eu tô com raiva, eu vou ficar brava, eu vou me posicionar, eu vou tentar reagir, mas de uma forma adequada àquela emoção e não só chorar por tudo, né? Com certeza, essa é uma reação infantil, no sentido de infantil mesmo, que a criança tem e que a gente vai aprendendo a ter outras reações ao longo da nossa vida. Ai, gente, o que mais? Eu tô com fome.
falando em raiva, irritação e etc e tal, eu tô com fome. Alguém perguntou? Não, ninguém, mas tô aqui contando. Compartilhando com vocês essa emoção que eu tô no momento. Eu senti agora aquela fome, tipo, eu vou ter que comer alguma coisa antes de deitar. Bom, e aí, voltando, né, como lidar, né? Eu acho que eu já tô falando aqui de bastante... várias formas que a gente tem de lidar com essas emoções. Primeiro, não negar. Não é negar no sentido de não, eu não sinto isso, não, né? Eu sou um anjo de candura. Não, entenda, aceite essa emoção, legitima essa emoção, né? Eu tô com raiva, eu tô muito chateada, aquele filho de uma égua fez isso comigo, fez aquilo, né? A gente tem que manifestar, não é pra gente engolir a raiva, mas é pra gente entender essa raiva e, muito importante, percebam se ela está adequada. Ela tá demais? Ela tá explodindo demais? Eu tô muito impulsiva? Eu tô muito irritadiça? Tudo me irrita? Tudo me tira do meu frágil equilíbrio? Então, a gente tem que fortalecer esse equilíbrio, é entender por que você tá tão frágil. É uma coisa pontual, momentânea, por exemplo, né? Que a Márcia até estava falando, tá vindo de uma separação. É um momento da vida mais delicado mesmo. E aí, quando a gente começa a identificar, não, essa semana eu não tô boa. Eu não tô, sabe? A gente precisa identificar. Eu falo isso com vocês, eu percebo muito a oscilação. No meu caso é hormonal, eu percebo muito que tem semanas que eu tô numa super energia, super produtiva, bem, sabe? Nossa, a minha performance na atividade física é maravilhosa. E tem semana que eu tô, né? Meio de farol baixo, né? Meio, né? Me arrastando. E eu falo isso até pra vocês que me acompanham aqui nos stories, né? De manhã, às vezes é aquela luta pra sair da cama, né? Porque eu acordo 5h40 pra ir pra academia, às vezes não quero acordar, e é um esforço. E isso faz parte da vida, né? Essas oscilações, esses altos e baixos, eles são da nossa vida. É entender isso. E aí nessas semanas que eu tô com farol baixo, que eu tô meio, não tô tão animada, eu me poupo de algumas coisas, né? Naquelas semanas que eu tô com energia mais alta, eu aproveito para adiantar algumas coisas. Então, isso o autoconhecimento te traz. Conhecer as suas emoções, respeitar os seus limites. O problema é quando a gente tá super irritado, não tá bem, não sei o quê, e resolve querer fazer além do que poderia naquele momento, e aí explode em cima do primeiro que aparecer, né? Às vezes a gente procura briga. Notem que quando a gente tá irritado, a gente procura motivo, começa tudo a irritar. E a gente tá doido pra alguém dar um motivo pra gente, descascar e colocar todo aquele mal-estar pra fora. E a gente tem que buscar colocar esse mal-estar pra fora sem tanto prejuízo, né? Nem pra você e nem pro outro. Parabéns, ótimo resumo. Que bom, Edna. Kleber, olá, boa noite. Eu sou bem-vindo nessa live. Peraí. Oi! É sobre o que sua live? Me desculpe eu perguntar. Kleber, eu tô acabando a live já, tá? Tava falando sobre irritabilidade, impaciência, descontrole emocional. Ter colesterol alto faz a gente ficar mais brava. Sim, Flor, faz. O colesterol alto pode interferir sim na irritabilidade. É interessante, né? Mas sim, faz. E aí, por isso que tem que fazer os exames, né? Identificar se tem alguma questão física, por isso que a gente primeiro tem que ir num médico, fazer as avaliações, fazer as medições hormonais, né? Já aconteceu de eu pegar paciente, sei lá, com sintomas depressivos e foi ver, na verdade, ele estava com uma testosterona muito baixa, né? Então, antes da gente já sair diagnosticando, é isso, é aquilo, é importante quando o paciente tem alguns sintomas aí que a gente desconfie, que ele faça um check-up com o médico. Cida, fazer um caderno com diário ajuda a diminuir a ansiedade e a impaciência? Pode ser que para você adiante, pode ser que não. E aí cada pessoa tem que desenvolver as suas próprias estratégias. Lembra aquela época da mandala de colorir? Tinham pessoas que, nossa, colorir é uma coisa que, nossa, é maravilhoso. E tinham pessoas que para colorir a mandala, né, tinha até meme com isso, né? Vou fazer isso aqui para ficar mais calma. E aquela rabisqueira. Então, para algumas pessoas ajuda, para outras pessoas não. Eu, por exemplo, amo montar quebra-cabeça. Tem gente que não tem o menor saco. Então você tem que identificar aquilo que te faz bem, que te distrai, que te acalma. Juliana, problema de tireoide pode causar irritabilidade? Com certeza, Juliana. Com certeza pode. Por isso que é necessário você investigar com um médico, tá? Com certeza. Gente, nós somos uma coisinha complexa, né? Então não tem como separar,
mente, corpo, espírito, né? As coisas estão ali completamente associadas. Tanto que quando a gente convive com dor crônica, por exemplo, a pessoa deprime muito facilmente. Pessoas que convivem com dor crônica costumam deprimir porque é insuportável, né? Você conviver com dor, o sono, quando a gente não dorme bem, aumenta a irritabilidade. Quando a gente tem uma alimentação ruim, a gente pode aumentar a irritabilidade. Então, tudo está associado. A gente tem que cuidar, né, da gente pensando de maneira integral, né? Por isso que eu sempre falo para vocês, o tripé tá feito. Qual é o tripé da saúde? Atividade física, alimentação saudável e boa noite de sono. Isso é o tripé da saúde, que é da saúde mental também, porque as coisas estão associadas, né? Como é que a gente pode tratar a irritabilidade de um paciente? Eu tô achando que é alguma coisa no seu passado. Se a pessoa dorme 3 horas por noite, trabalha em 3 empregos diferentes, não tem como. Só depois de sanada essas questões, né, que a pessoa organizar minimamente o pequeno universo dela, é que a gente vai conseguir, bom, agora que isso aqui está em ordem, vamos ver o que pode estar acontecendo, né? Isso é muito importante. Eu, hoje em dia, cada vez mais, eu tenho esse olhar, né, para o paciente de vamos organizar essa bagunça, vamos lá, vamos ver como é que tá isso, porque isso influencia demais, demais mesmo. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque quando a gente fica inserido muito tempo no caos, a gente também fica se sentindo caótico por dentro. E muitas vezes, quando eu tô caótico por dentro, eu externalizo isso, né? Deixando o meu ambiente extremamente bagunçado. Então as coisas estão sempre juntas de alguma forma. Gente, eu acho que nós já conversamos muito, muito, muito. Já são agora... Vai dar... Ai, gente do céu, me desculpem. Eu tô péssima hoje. Eu tô derrubando vocês o tempo todo. Senhor, desculpem. Ai, Senhor. Eu derrubei, já dei uns 3 ou 4 capotes em vocês hoje. É porque o tripé tá dobrando. O tripé tá fraco. Que live rica mesmo. Pois é, Mônica, gente, eu tenho que lembrar de trazer água, porque eu falo, e é muito conteúdo, cada vez mais. Eu amo porque vocês participam e pelas perguntas de vocês eu consigo trazer mais questões. Poxa, agora bati a testa. Caímos de cara no chão. Pois é, vocês caíram, eu derrubei todo mundo, um horror. Então tá, meus queridos, então pensem nisso, cuidem-se, entendam que todas essas alterações a gente não pode considerar uma coisa pequena. A gente não tá nessa vida para sofrer, já dizia Sandra de Sá, eu não estou aqui para sofrer. A gente tem que buscar se sentir bem, né? Tem que buscar o nosso bem-estar, entendendo que eventualmente a gente sente raiva, fica triste, fica de mau humor, tem os altos e baixos, mas a gente não pode se manter embaixo o tempo todo, isso não tá legal, não é normal. Viver irritado não é normal. Não vamos normalizar o mal-estar. Vamos entender que mal-estar eventual todo mundo tem, é da vida, né? Somos humanos. Mas se eu tô o tempo todo com algum mal-estar emocional, tem alguma coisa que tá muito errada e eu preciso arrumar. Então não deixem para depois, porque a vida é uma só. Não fiquem adiando. Pode ser tarde. Quando a gente pensa, né, o que eu tenho de paciente que chega para mim e fala: por que eu não procurei terapia antes? E eu sempre falo, né, não se angustie, né? Cada um tem o seu tempo, mas eu tô aqui para alertar vocês. Busquem o tempo de vocês, não deixem a vida passar assim, não vale a pena. Vamos valorizar o nosso dia a dia, se sentir bem no dia a dia. Não dá para ser feliz só nas férias e no fim de semana, isso não tá certo, então busquem isso sempre, né? O foco é sempre na nossa saúde, no nosso bem-estar e no bem-estar das pessoas que estão à nossa volta. Fazer algo por alguém é maravilhoso também. Busquem sentido na vida de vocês, se engajem naquilo que vocês estão fazendo. Entendam que a gente não pode estar na vida a passeio. Não tem graça, né? Passar por uma existência assim como uma coisa qualquer. É um turista na vida. Não, faz a tua vida valer a pena, faz a tua vida ser boa pra você. E é isso. Tenho certeza que vocês vão se sentir muito melhor, né? Com muito menos bagagem, né? Esse mal-estar é uma bagagem pesada que a gente carrega. Vai tirando, vai caminhando cada vez mais leve. É isso que faz a vida valer a pena. Tá bom? Foi sensacional, Dream. Parabéns. Obrigada, Irlan, Flor. Amei, você sempre arrasa. Obrigada, Flor.
Márcia, muito esclarecedora. O entendimento é tudo e aceitação e realmente procurar ajuda. É isso aí. Maravilhosa como sempre. Obrigada, querida. Marcela, parabéns. Acompanho o seu conteúdo. Dificilmente consigo assistir a live. Que bom que você veio, Marcela. Espero que possa vir outras vezes. Sensacional. Boa noite a todos. Gente, eu tento ler todos vocês, mas não consigo. Boa noite. Gratidão por disponibilizar seu tempo e seus conhecimentos. Excelente live. Que bom. Beijo, maravilhosa. Oi, Bruna, querida. Um beijo grande. Atrasada, outra Bruna. Depois vai ficar salva. Tem um suporte para o celular sobrando. Ai, Edna, eu tenho tantos, mas eles quebram com muita facilidade. Gente, um beijo. Está linda como sempre. Obrigada, Bruna. Você é sempre gentil. Cuidar para poder. Beijo. Até a próxima semana. Gratidão, maravilhoso. Gente, eu tento ler todos. Vou deixar o link depois, tá? Eu vou terminar aqui. Vou deixar lá nos stories. Obrigada pela presença de vocês. Essa troca me enriquece muito, tenham certeza disso. Eu fico muito feliz e cada vez a gente está aqui, está melhor. Espero que eu também contribua para o crescimento de vocês, assim como vocês contribuem para o meu. Beijo e até semana que vem.